Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo do Teoria da Medicina. Hoje a gente vai continuar falando de conceitos gerais da neuroanatomia. E agora aqui a gente vai falar dos neurônios, que todo mundo conhece, e vamos falar das células da neuróglia, que muitas vezes são subestimadas, porque elas na verdade são tão importantes para a existência do sistema nervoso quanto os neurônios. O sistema nervoso sem elas não seria nada. Te lembra alguma coisa dessa frase? O primeiro componente que a gente vai falar do sistema nervoso é o que todo mundo já conhece muito bem, que é o famoso neurônio. O neurônio, por definição, é uma célula excitável. Ele pode gerar e conduzir impulsos elétricos, então ele lida com eletricidade. Ele funciona à base de eletricidade. E a estrutura do neurônio é basicamente o que está desenhado aqui. Vou comentar rapidamente. Aqui, essas pontinhas seriam os dendritos, né? Que é por onde ele recebe as informações, na maior parte das vezes. Aqui seria o corpo celular do neurônio. Aqui seria o núcleo, onde ficam armazenados os genes do neurônio, e essa bolinha aqui seria o nucleolo. Aqui em volta a gente tem o citoplasma, onde ficam as organelas do neurônio. Aqui nesse comecinho é onde começa o axônio, tá vendo? Isso aqui seria o axônio. Esse comecinho aqui a gente chama de cone ou proeminência axonal, que é o começo do axônio. No fim do axônio, ele se divide em vários pequenos filamentos que a gente chama de terminações nervosas. E essas bolinhas na ponta de cada terminação nervosa é o que a gente chama de botões terminais ou botões sinápticos. No sistema nervoso central, onde ficam aglomerados corpos de neurônios, que é essa parte aqui, a gente tem o que é chamado de substância cinzenta, enquanto que os aglomerados de fibras de neurônios, que são os axônios, a gente chama de substância branca, porque realmente tem um aspecto branco, por causa da mielina que a gente vai comentar daqui a pouco. Existem basicamente 3 tipos de neurônio. Um deles é esse daqui, ó, que é o neurônio pseudo-unipolar, que alguns autores chamam só de unipolar. Ele tem 2 processos, como se fosse um grande dendrito e um grande axônio. Na verdade, os 2 processos têm característica de axônio. Tecnicamente, são 2 axônios, mas prefere-se chamar o que recebe as informações de dendrito, porque ele está mandando informação em direção ao corpo do neurônio, e o que manda informação a partir do corpo desse neurônio para o próximo neurônio, chamam o axônio desse neurônio. Esse neurônio é encontrado nos gânglios sensitivos. Entenda que isso não é um exemplo, não é, por exemplo, ele é encontrado nos gânglios sensitivos. Ele é o neurônio dos gânglios sensitivos. É onde existe esse neurônio, basicamente. Outro tipo de neurônio que a gente encontra é esse aqui, que é o neurônio bipolar. Ele também tem 2 processos, só que aí os 2 processos ficam com o corpo do neurônio bem colocado entre os 2. É um neurônio encontrado na retina e nos gânglios cocleares e vestibulares. A gente vai estudar ele quando a gente for ver nervos cranianos. O terceiro e último tipo de neurônio é esse que já estava desenhado aqui, que é o neurônio multipolar, porque ele tem como se fossem vários polos de recepção. Ele representa basicamente todos os outros neurônios, tirando os que eu falei para os outros 2 tipos. Isso tudo que a gente falou até agora é o que seria um neurônio, só que o sistema nervoso funciona como uma rede, os neurônios funcionam como uma rede integrada. E é importante a gente entender o que permite essa rede funcionar, como que ela se integra, e é aí que entra a importância da sinapse. Eu não vou entrar em detalhes na sinapse agora, porque depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, para me aprofundar mais. Mas aqui imagina que a gente tem o axônio de um neurônio, igual a gente tinha visto no esquema ali em cima, se conectando com o dendrito de outro, que seria o tipo mais comum de sinapse, que é a axodendrítica, ou seja, de um axônio de um neurônio para o dendrito de outro neurônio. Esse ponto de contato entre os 2 neurônios é o que a gente chama de sinapse, então seria essa região toda aqui. Entre os 2 a gente tem o que é chamado de fenda sináptica, que é esse espaço aqui. E aí a gente tem a membrana pré-sináptica, do neurônio pré-sináptico, e a membrana pós-sináptica, do que seria o neurônio pós-sináptico que vai receber a informação. O tipo mais comum de sinapse, que é a sinapse química, é quando tem várias vesículas sinápticas, que são como saquinhos de armazenamento, aqui no neurônio pré-sináptico, que guardam neurotransmissores dentro deles, que são as substâncias químicas que vão passar o estímulo elétrico de um neurônio para o outro, ou inibir o estímulo elétrico para ele não seguir adiante. E aí quando vem uma descarga elétrica por esse neurônio, que é o que a gente chama de um potencial de ação, o que essa descarga elétrica faz quando ela chega aqui, ela não simplesmente pula para o próximo neurônio e vai embora. Ela termina aqui fazendo um efeito importante nessa membrana, que é um influxo, ou seja, uma entrada de cálcio na célula. Íons cálcio entram para esse terminal pré-sináptico e faz com que as vesículas sinápticas se fundam com essa membrana aqui para liberar os neurotransmissores delas na fenda sináptica. Então aqueles neurotransmissores guardados aqui vão todos para a fenda sináptica. E aí esses neurotransmissores interagindo com receptores moleculares presentes nesse outro neurônio aqui vão gerar um novo potencial de ação nesse neurônio ou então inibir esse neurônio para ele não ser despolarizado por outros neurônios. Mas aí você pode perguntar o seguinte: e se esses neurotransmissores que são liberados aqui escaparem
e atingirem outro neurônio, porque tem vários outros neurônios em volta, tem várias outras sinapses acontecendo aqui encostadas com essa. O que aconteceria se um neurotransmissor desses vazasse e fosse para outra sinapse? Ou então se essa carga elétrica que chega com tudo nesse neurônio aqui, escapasse uma faísca dela, pegasse um outro neurônio aqui em volta? É aí que entra uma das muitas funções da neuróglia. As células da neuróglia são as células não excitáveis do sistema nervoso, então elas não conduzem impulso elétrico. Elas compreendem mais ou menos metade do volume do sistema nervoso central, no caso da neuróglia do sistema nervoso central, porque elas são células menores que os neurônios, mas muito mais numerosas. E a gente vai falar aqui primeiro da neuróglia do sistema nervoso central, que é muito mais complexa que a neuróglia do sistema nervoso periférico. A primeira célula da neuróglia que a gente vai falar aqui é também conhecida como o melhor amigo do neurônio, que é o astrócito. Ele é chamado assim porque ele tem um formato parecido com o de uma estrela. E existem basicamente dois tipos de astrócito de acordo com a parte do neurônio que eles se relacionam. Então, botar aqui aquele neurônio que a gente estava falando, tem os astrócitos fibrosos, que se relacionam com as fibras nervosas, eles são mais alongados, mas menos ramificados do que os protoplasmáticos, que se relacionam com o corpo dos neurônios. Eles são menos prolongados, mas mais ramificados. Esse formato de cada um é para se adaptar à parte do neurônio que eles acompanham, né? Um acompanha as fibras e o outro acompanha o corpo. A primeira função dos astrócitos que a gente vai comentar aqui é o que a gente estava falando agora há pouco, que é a capacidade que eles têm de criar um isolamento na sinapse para impedir que os neurotransmissores sendo liberados e a corrente elétrica passando por aqui vá para um lugar indesejado. Então eles fazem tanto um isolamento químico quanto um isolamento elétrico. Os prolongamentos dele fazem essa cobertura em volta das sinapses. Então vamos botar aqui a primeira função deles. Eles isolam as sinapses. Isolamento químico e elétrico. Para entender a importância da próxima função deles, vamos pensar o seguinte. Na última aula, a gente comentou das proteções do sistema nervoso central, osso, meninge, líquor. Mas se fosse só aquilo, na hora que a pessoa começasse a correr, por exemplo, os neurônios iam começar a bater ali dentro, eles não podem ficar soltos. E aí a pessoa ia começar a correr e logo ia cair no chão tendo uma crise convulsiva, alguma coisa do tipo. E isso não acontece, geralmente. Porque os neurônios são células excitáveis, como a gente falou. Eles são sensíveis, não podem encostar em qualquer coisa, não podem ser excitados por qualquer coisa. E quem faz esse arcabouço de sustentação, quem segura o neurônio no lugar, que é uma coisa que também não pode ser feita de qualquer jeito, né? Não é assim, vou pegar essa corda aqui e enrolar esse axônio. Não é assim. É uma sustentação extremamente sofisticada, extremamente refinada. E quem faz isso são os astrócitos também, com seus prolongamentos. Além de segurar os neurônios no lugar, ainda tem uma outra preocupação de algo que pode ficar encostando e apertando os neurônios e por isso irritando os neurônios, que são os pequenos vasos sanguíneos, os capilares, que vão irrigar o sistema nervoso central, mas eles não podem ficar apertando o neurônio, porque quando isso acontece a pessoa tem crise convulsiva, não dá certo. E quem segura os vasos no lugar também são os astrócitos, como prolongamento que se especializa em fazer isso, a gente chama de pés vasculares. Eles seguram os vasos no lugar deles e acabam participando também de uma coisa que a gente vai estudar futuramente, que é a barreira hematoencefálica, importante para filtrar quais substâncias vão entrar no sistema nervoso central pelo sangue. Eles exercem um papel nessa barreira, por estar aqui relacionado com o capilar que entra no sistema nervoso central. Então esses pés têm dupla função, sustentam e ajudam a filtrar o que entra. Outra função deles é fazer uma regulação iônica no ambiente em volta do neurônio. Eles principalmente captam potássio, que é aquele íon necessário para quando o neurônio despolariza, ele poder repolarizar. Se tiver muito potássio fora da célula, ele vai ter mais dificuldade de repolarizar. Então essa função aqui de captação de potássio é importante principalmente quando o neurônio precisa despolarizar várias vezes seguidas. E tem hora que o sistema nervoso precisa fazer isso, tem hora que o neurônio fica num momento muito louco, que para a função que ele vai cumprir na hora, ele precisa dar várias despolarizações seguidas. E quem torna isso possível é o astrócito, através da captação de potássio. Deixa eu botar aqui, captação de potássio. Talvez ele interfira também em outros íons, mas isso ainda precisa ser melhor estudado. Outra função deles é que eles armazenam glicogênio para ter energia disponível para quando o neurônio precisar ele liberar glicose e pode liberar lactato também, para quando a energia do neurônio acaba ele ter um estoque disponível. Sabe-se que o astrócito é o principal armazenador de glicogênio do sistema nervoso central. Outra função que ele tem ao longo da vida embrionária é que os precursores dos astrócitos servem de sustentação para os neurônios imaturos quando eles ainda estão migrando para se estabelecer no lugar deles. Quem dá a sustentação para eles migrarem são os astrócitos lá na vida embrionária. Então deixa eu botar aqui, migração dos neurônios imaturos.
lá na vida embrionária, desde a embriogênese, os astrócitos e os neurônios se relacionam. Outra função que ele tem, essa agora mais triste um pouco, é que quando o neurônio começa a degenerar, o astrócito assume um papel de fagocitar o neurônio. Ele não fagocita nenhuma outra célula, entende isso? Ele não é um fagócito. Ele fagocita só o neurônio que começa a degenerar. Como se ele visse que o amigo dele virou um zumbi, e aí ele assume o papel de sacrificar o amigo dele que já não tem mais jeito, já não tem mais esperança. E aí quando ele faz isso de fagocitar, ou então se acontece algum outro tipo de lesão no neurônio, um trauma, por exemplo, ou qualquer processo em que aconteça morte neuronal, o astrócito assume o papel de fazer uma coisa que a gente chama gliose. É como se fosse fibrose, uma formação cicatricial. Só que ao invés de ser fibroblasto fazendo, é uma célula da glia, que é o astrócito, por isso que não chama fibrose, sim gliose. O astrócito se prolifera e ocupa o espaço onde antes ficava o neurônio que ele se relacionava. Aí ele passa a ficar ali sozinho, mas não deixa o espaço ficar vazio. Com isso tudo fica fácil de a gente ver como o astrócito é importante e como o sistema nervoso não funcionaria sem ele. A próxima célula do neuróglio que a gente vai falar é o oligodendrócito, que é o responsável por produzir a bainha de mielina no sistema nervoso central, que seria essa célula aqui. A bainha de mielina, cada segmento de mielina é um isolante elétrico. E aí você pode perguntar, ué, mas aqui não passa o impulso elétrico? Como é que bota um isolante elétrico aqui? O que acontece é o seguinte, esses segmentos de bainha de mielina, que no caso do oligodendrócito cada um pode produzir até 60 segmentos em um ou mais axônios, eles fazem com que o impulso elétrico que está passando aqui pelo axônio salte de um espaço sem mielina para outro espaço sem mielina, que a gente chama de nódulos de Ranvier. E isso faz o impulso elétrico ser muito mais rápido, porque ele pula de nódulo de Ranvier em nódulo de Ranvier, ao invés de ir direto pelo axônio. E isso pode parecer pouco importante, mas para você ter uma noção, a gente divide as fibras nervosas em 3 categorias de acordo com a presença ou não de mielina. Existem as fibras A, que são espessamente mielinizadas, as fibras B, finamente mielinizadas, e as fibras C, não mielinizadas. Para você ter uma ideia, a velocidade de condução em uma fibra A, que é espessamente mielinizada, é mais ou menos 120 metros por segundo, enquanto que numa fibra C não mielinizada, chega no máximo 2 metros por segundo. Para você ver o impacto da mielina. Você ainda vai ouvir falar várias vezes dessa coisa de fibra A, fibra B, fibra C, e aí você lembra que o significado é esse, a quantidade de mielina, e por consequência a velocidade de condução na fibra. O terceiro tipo celular dessa neuróglia são os microgliócitos, que são assim chamados por serem as menores células dessa neuróglia, mas são células valentes também, porque são eles os fagócitos do sistema nervoso central, atuando então como as células de defesa. Eles podem fazer fagocitose e apresentação de antígeno de agentes estranhos, que porventura entrem no sistema nervoso central. O último tipo são as células ependimárias, que têm um formato parecido com o das células epiteliais. Elas formam um revestimento, como se fosse um tapete, ao longo das cavidades encefálicas, que são os ventrículos encefálicos, e do canal central da medula. E existem basicamente 2 tipos dessas células. Os ependimócitos, que ajudam a manter o fluxo do líquor dentro dos ventrículos através de movimentos ciliares. E algumas dessas células se diferenciam no tipo celular que a gente chama de células epiteliais corióides, que são as células dos famosos plexos coroides, onde acontece a produção do líquor. Então, um tipo dessas células ependimárias que produzem o líquor, não são todas. A neuróglia do sistema nervoso periférico é bem mais simples. É basicamente constituída pelas células de Schwann, que formam a bainha de mielina no sistema nervoso periférico, e aqui cada célula de Schwann forma um segmento de mielina, diferente dos oligodendrócitos. E elas possuem também a função de fagocitar a fibra lesada, igual ao astrócito. Só que no caso delas, elas permitem a regeneração do axônio, uma coisa que a gente estuda dentro de neuroplasticidade. O astrócito não permite a regeneração do axônio no sistema nervoso central. E o segundo tipo são as células satélites, que se relacionam com os corpos dos neurônios que ficam nos gânglios do sistema nervoso periférico, e elas influenciam o ambiente bioquímico desses neurônios. Era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Espero que agora, sempre que você for estudar alguma coisa da neuro, você se lembre da importância da neuróglia. E até o próximo vídeo.